Paz, meus amigos, muito obrigado por você estar inscrito no canal. Se você não está inscrito, se inscreve no canal, ativa o sininho para receber a notificação aí do canal. Vamos gravar hoje a respeito da palavra de Deus. Eu quero te dar uma informação importante a respeito de Judas. Quero falar com vocês sobre uma visão um pouco diferente do que eu entendo sobre a traição de Judas e sobre aquele momento, mas numa perspectiva da mentalidade hebraica da época, né? Tendo em vista que nós estamos hoje, infelizmente, nós fazemos muitas interpretações completamente distantes da realidade bíblica, da cultura, do que acontecia naquela época, quais eram as influências, né, quais eram as intenções dos discípulos, o que estava de fato acontecendo. Então não perca isso, vai ajudar você. Não é apenas eu que penso assim, outros estudiosos pensam assim, um estudioso brasileiro também, que investigou bastante a raiz judaica para poder entender sobre Jesus, que é o professor Augusto Cury, doutor Augusto Cury, psiquiatra, também pensa dessa forma. Então, eu queria falar sobre isso com vocês e também no final vocês vão chegar à conclusão de que, como muita coisa no judaísmo e muita a mentalidade judaica, hebraica, ela não pode ser dispensada, né? Então vamos a esse pensamento. Pois bem, muitas pessoas acreditam que Judas traiu Jesus apenas por trair. Outros acreditam que Judas estava apenas afim do dinheiro. É óbvio que se ele tivesse afim apenas do dinheiro, ele teria pedido um valor maior, né? Ele vendeu Jesus por um preço vil, o preço de um escravo, 30 moedas de prata. Então a intenção claramente de Judas não era o dinheiro. Depois você vai ver ele dispensando essas moedas, ele jogando fora essas moedas, né? E não foi apenas por arrependimento, não só por isso, né? É muito mais complexo o que aconteceu ali do que a gente imagina. Muito mais complexo. Então vamos a essa ideia. Qual é o raciocínio? Qual é a visão real ali daquele momento? O que estava acontecendo com aqueles moços que estavam seguindo a Jesus, a Yeshua, com o próprio Jesus? O que estava acontecendo? Qual era a mentalidade deles? O que ocorria em torno daquele povo? Quais são os pensamentos que aconteciam ali? Qual era a motivação de Judas? Pois bem, para entender isso, a gente precisa entender a cultura. Qual é a cultura? O que o Messias faria por Israel? Quais são as promessas dos profetas que também tem profetizado no livro poético de Salmos e por todo o Tanar? Qual o Antigo Testamento? Qual é a ideia? É de que o Messias viria para libertar Israel, para libertar a Judéia, né? Em especial os judeus. Os judeus estariam livres do domínio romano, né? Que ocorria naquele momento. Pois bem, esse era o pensamento. Então, o pensamento era de que haveria uma revolução, até hoje o pensamento é esse, de que haverá guerra no mundo, de que haverá revolução. Então, eles sempre se prepararam para isso. Tanto que o Estado de Israel, até hoje, é um dos estados mais bem preparados no sentido de guerra, né? De inteligência para guerra. Haja vista a Guerra dos Seis Dias também, que foi uma influência divina ali, não tem como negar. Se você nunca assistiu nada, eu indico para você, coloca aí no YouTube, Guerra dos Seis Dias, Milagres, e vocês vão ver muitas coisas que não tem lógica nenhuma, mas que você vê a mão de Deus em proteger Israel. Então já fica uma mensagem. Se esse Israel é um Israel adulterado, como algumas pessoas dizem por aí, né? Por que o Senhor estaria protegendo eles? Então fica essa questão no ar. Mas bem, vamos voltar ao assunto principal aqui. Israel sempre esperou o Messias e que o Messias criaria uma revolução. Haja visto também uma coisa só para deixar mais clara essa ideia na sua mente, meu amigo, é que na época de Jesus havia um revoltoso lá que se chamava também Jesus Barrabás, Jesus Yeshua Baraba, né, Aba, o filho do pai,
né? Barrabás ficou na tradução. Até tem algumas versões e alguns manuscritos que traz Jesus Barrabás, né? Não só Barrabás, mas Jesus Barrabás. Algumas versões modernas da Bíblia também já traz Jesus Barrabás. Eu fiz um vídeo sobre isso, também você pode procurar aí, Jesus ou Barrabás, alguma coisa assim que eu falo a respeito desse nome dele. Pois bem, esse homem ele participava, ele era líder de uma revolução, né? Essa revolução acontecia em Israel. Muitas pessoas acreditavam que ele era o Messias em Israel, que ele poderia ser o Messias em Israel, de Israel, porque ele estava liderando uma revolta armada contra o Estado de Roma. E Yeshua parecia alguém muito manso para liderar uma revolta. Mas os discípulos de Jesus que o acompanharam, eles viram milagres que Jesus fez, que eram coisas indizíveis, coisas grandiosas, coisas maravilhosas. Não só de ressuscitar mortos, curar cego, coisas que apenas o Messias poderia fazer, curar um cego, cuspir no chão, fazer o lodo e colocar nos olhos e o homem passar a enxergar, paralíticos andar, surdos ouvir, enfim, milhares de milagres que ele fez. Coisas que a Bíblia diz que não poderiam nem ser relatadas, porque não caberiam nos livros. Então, muitas coisas que eles acompanharam, que eles viram, que chocaram eles, que fizeram que eles pensassem, nossa, esse é o Messias. Mas qual era a mentalidade que eles tinham como judeus? A mentalidade é que a qualquer momento o Messias ele ia se revoltar contra Roma, que ele ia libertar de fato Israel. Tanto que a mensagem da morte de Jesus é uma mensagem final do encontro com Jesus, de Jesus com os discípulos. E quando Jesus fala isso para eles, que ele precisava morrer e que ele morreria, mas que ele ressuscitaria, os discípulos não compram essa mensagem. Eles não compram essa mensagem. Eles não acreditam nisso dessa forma. Tanto que Pedro critica o discurso de Jesus. Ele fala: não, a gente vai te proteger, nós estaremos contigo, né? Apesar de Pedro ver tudo que Jesus tinha feito, ele acreditava que poderia proteger Jesus de alguma forma. E isso é tão evidente que ele carregava a espada, né? E no momento do Getsemane, Pedro tira a espada para poder atingir o soldado que vem, né? Então eles acreditavam que haveria uma revolução. E qual era a mente de Judas? A mentalidade de Judas, na verdade, segundo alguns estudiosos, dentre eles o Dr. Augusto Cury, né, alguém aqui que vocês conheçam no território aí brasileiro, na verdade a mentalidade era que Judas não traiu apenas por dinheiro, e de que Judas não era um traidor da sua pátria, mas de que Judas queria, assim como os outros discípulos, uma revolução. Então, qual era a forma de iniciar a revolução? Era entregando Yeshua. Quando ele entregasse Jesus, ele esperava que houvesse uma reação. Ele esperava que Jesus fizesse alguma coisa que ele já tinha feito. Por exemplo, a Bíblia mostra em muitos textos que Jesus ele se transfigurou, que ele mudou a sua face para poder sair do meio da multidão. Jesus havia mudado, de se transfigurado, ele tinha esse poder, ele havia passado no meio de muitos, quando muitas pessoas queriam apedrejá-lo, queriam matá-lo. Mas não era ainda ao tempo da sua morte, então ele escapou deles. E os discípulos acompanharam isso. Então, tudo que os discípulos viram a respeito de Jesus, eles imaginavam que Jesus ia se livrar, mas não foi o que aconteceu. Jesus acaba se entregando, né, para morrer no nosso lugar. Muita gente fica falando que os judeus mataram Jesus ou que os romanos mataram Jesus, fica essa discussão, mas a verdade é que ninguém o podia matar. Na verdade, ele diz que ele se entregou. Se ele não se entrega, ninguém poderia ter matado ele, né? Então, ele se entrega por nós. E o momento que ele se entrega, Judas se frustra. E aqui está uma coisa muito profunda que eu queria te falar. A frustração de Judas não é apenas uma coisa baseada no dinheiro, não é nenhuma dessas coisas, do fato dele ter traído.
o fato do diabo ter tomado o coração de Judas não se refere apenas ao dinheiro, apenas essas coisas. O fato é que Judas caiu em uma depressão porque ele ficou confuso. Quando o Messias se entrega, ele aparentemente foge daquela perspectiva judaica de ser ele realmente o Messias. Porque o Messias tinha que trazer a paz, trazer a justiça, trazer a justiça na mentalidade que eles tinham. Não a justiça na mentalidade que nós temos hoje de se entregar em nosso lugar, de ser um sacrifício em nosso lugar, mas de trazer a justiça, de trazer a espada mesmo, de trazer a revolução, de libertar os judeus. Então, Judas se frustrou e eu imagino até que Judas possa ter pensado que aquele de fato não era o Messias. Então, tudo isso que aconteceu em Judas fez com que ele se matasse. Há duas versões da morte de Judas, e as duas se completam muito, uma está nos evangelhos e outra em Atos, é de que ele foi tentar se matar em uma árvore, num local alto, e o galho quebrou, e ele caiu num, de um lugar alto e acabou falecendo com a queda, né, tentando o suicídio. Essa é a melhor ideia de tudo que a Bíblia diz de Atos e dos Evangelhos sobre a morte de Judas. Então, a mentalidade hebraica, aqueles discípulos, a vida toda em Israel, eles aprenderam sobre o Messias. Eles ouviram sobre o Messias, eles sabiam que aquele era o tempo do Messias. E eles encontraram com o Messias, mas eles não imaginavam que o Messias ia trabalhar da forma como ele trabalhou. Então fica a dica aqui para você, para mim, para nós, né? Às vezes a gente tenta ajudar a Deus, a ajudar Deus nas coisas, a cumprir as promessas dele, né? E às vezes a gente acaba se frustrando. Isso aconteceu com Abraão também. Abraão recebeu uma promessa de Deus e tomou uma escrava para ter um filho com ela, mas aquela não era a vontade de Deus. Às vezes nós achamos que a vontade de Deus, que nós sabemos a vontade de Deus, que nós sabemos como Deus vai realizar a promessa dele. Mas de fato, vendo isso em Pedro, que Pedro queria impedir, né? E o Senhor Jesus disse isso a Pedro, falou para Pedro, né? Na nossa tradução está para trás de mim, Satanás, né? Arreda-te, Satanás. Como se Satanás estivesse usando a boca de Pedro naquele momento, no mesmo texto que o Espírito Santo usou os lábios de Pedro para dizer que ele era o filho do homem, né? Tu não és outro senão o Messias, o Filho de Deus. Aí Jesus começa a dizer: importa que o Filho do Homem morra por vós. Aí Pedro disse: não, nós não vamos permitir isso. E aí o Senhor diz: arreda-te, Satanás. Então, perceba como o coração de Pedro foi tomado por Satanás porque ele acreditou que Jesus não morreria. E a mesma coisa em Judas. Ele não acreditava que Jesus poderia morrer. E quando Jesus diz eu sou no Getsemane, que todos caem, né? Você vê exatamente isso, né? E eles pensaram, agora é a hora da revolução. Foi quando Pedro tirou a sua arma, né? A sua espada. Mas essa não era a vontade de Deus. Essa não era a vontade do Messias. Então, que você possa usar isso, né, como pano de fundo para sua mente, para que você possa entender melhor as Escrituras. Judas não traiu apenas porque ele era simplesmente um traidor, mas ele tinha uma intenção de criar uma revolução para libertar Israel. Só que acabou dando errado, ele foi enganado pelo inimigo, por Satanás, e acabou que isso também, de uma certa forma, fez com que que o plano de Deus fosse executado da mesma forma, né? Então fica a mensagem para vocês aí. Por isso que Judas, quando estava na mesa, você percebe que o Senhor fala que havia alguém no meio deles que o traía, os discípulos não faziam ideia. Porque mesmo que alguém soubesse o que Judas estava fazendo, o que Judas estava tramando, a ideia deles era que a revolução iniciasse logo.
era que Jesus os libertasse. E existe algo no Talmud que é fantástico, e por isso que a gente não pode desprezar absolutamente tudo. Tem muita coisa ruim, mas tem muita coisa boa no Talmud, que são vários raciocínios judaicos de rabinos e de muitas pessoas na época de Jesus, enfim, desde aquela época e tempos passados também, né? De que o Messias ele seria ele chama Mashiach, né? Mashiach é a expressão para Messias, Mashiach, que o Mashiach viria como Ben Yosef, Mashiach Ben Yosef, Ben é filho e Yosef é José. Então teria o Messias, filho de José, e teria o Messias, filho de Davi. Mashiach Ben Davi, Mashiach Ben Yosef. Messias, filho de Davi, e Messias, filho de José. E o Messias, o filho de José, viria primeiro. E ele vindo, esse Messias, filho de José, quem ele seria? Seria um Messias sofredor, seria um Messias com machucados, né, com chagas, e que esse Messias sofreria, assim como Israel sofre, né, e sempre sofreu, mas que o Messias, numa segunda fase, o Messias filho de Davi, né, ele viria como um rei, ele governaria. Então, o próprio judaísmo sempre entendeu que o Messias viria em duas fases. Alguém alguma vez perguntou isso também está no Talmud, perguntaram para um judeu, né, qual era o correto? Se o Messias viria montado num jumentinho, como um profeta disse, ou se o Messias viria sobre as nuvens, de forma gloriosa ou de forma humilde? E alguém no Talmud responde: se Israel estiver humilde, o seu Messias virá montado em um cavalo, virá sobre as nuvens, né, virá de uma forma gloriosa, mas se Israel estiver orgulhoso, o seu Messias virá montado no filho de uma jumenta. Então, próprio Israel sempre entendeu, com exceção desses rabinos atuais, de alguns rabinos modernos, mas os antigos sempre entendiam que o Messias ele teria dois estágios. Então, os judeus que estavam com Jesus, eles entenderam a parte do sofrimento que Jesus tinha passado, mas eles não entendiam que Jesus morreria. E que eles acreditavam que tudo isso aconteceria numa só vinda. Né? Eles acreditavam que a revolução libertaria Israel, mas não foi o que aconteceu. Então, quando você for analisar a história de Judas, leve em consideração o fato dele ser um judeu. Aliás, um dos únicos da tribo de Judá. Deus abençoe a sua vida. Um beijo no seu coração muito grande.